Estamos de volta aqui no Acontecência. E agora a gente vai entrar num assunto da depressão pós-parto. Porque até aqui, ser mãe, ser pai, é uma delícia, gente. Passar por esse período de gravidez, por todas essas expectativas, por todos esses sonhos, tudo é muito legal. Só que aí chegou o nenê. E às vezes acontece sim da gente ter a depressão pós-parto. Karen, eu queria que você abordasse um pouco dessa questão da depressão, os efeitos, o que acontece com a mulher depois do parto? A própria gestação é uma alteração hormonal, né, intensíssima. Óbvio que a conexão dos nossos hormônios com os nossos sentimentos e as nossas emoções passa pelo nosso cérebro, para como ele processa todas essas informações, né? Algo que é bastante interessante, e há um acréscimo mesmo dos casos de depressão pós-parto, está na projeção da ideia de maternidade, né? Então, essa aura dourada, né? Essa coisa da mulher tem a sua realização máxima na maternidade, tudo isso. E muitas vezes, muitas mulheres não param para se perguntar, né? O que está acontecendo comigo? Eu sou feliz assim? Este é o meu projeto de vida, este era o meu momento. Porque está recebendo todas essas expectativas que são dela, mas muitas vezes são dessa sociedade. E, de repente, ela se depara com uma sensação de que ela não está plenamente realizada, ela não tem uma conexão com aquele ser, né? Ela não identifica aquele ser como parte dela, como parte da vida dela. Tem muitos casos bastante sérios que muitas mulheres olham e falam, nossa, eu não conseguia nem identificar um ser humano ali, né? Então, tem muito desse imaginário, né? Então, a maternidade como realização máxima, e ninguém olha as outras possibilidades, ninguém pensa sobre isso, né? E existe toda a expectativa, então, toda a projeção também de realização naquele ser de tudo que a pessoa não foi, né? A própria questão de como se relaciona sem a naturalidade, né? Então, você tem toda a segurança de nessa semana está acontecendo isso, aquilo e aquilo outro, mas a nossa psique, ela tem os seus mecanismos de compensação. Se eu estou muito segura em relação a todos os passos que estão acontecendo da minha gravidez biologicamente, as inseguranças vão para uma outra esfera, que é a esfera do sentimento, da emoção. É porque até ali tinha um aplicativo, de certa forma, gerenciando. Exato. Né? E quando a gente recebe o pacotinho, tudo muda de figura. É muito legal isso que a Karen falou, Larissa. Eu lembro que, acho que foi no ano passado, deu um forrobodó nas redes sociais, porque uma menina fez uma postagem falando que todo mundo sempre disse maravilhas sobre a maternidade. É verdade. E ela não estava achando a maternidade essa maravilha toda. Ela estava cansada, ela estava sem dormir. Tinha hora que ela ficava irritada com o bebê, apesar de amar o bebê. E daí choveu um monte de crítica em cima dessa menina, porque que absurdo, olha o que ela está falando. E aí eu achei muito legal, porque até a mídia, em vez de marretar a menina, falou, peraí, olha, a questão que ela está levantando é super importante. De fato, a maternidade é maravilhosa, só que existe uma glamorização da maternidade que pode ser massacrante para a mulher. Que não porque é o dia a dia da mulher. Parece que ela não pode sentir esse cansaço, ela não pode sentir essa irritação, ela não pode pedir esse, sabe, ai, peraí, deu. Me segura que eu quero descer daqui. E isso é natural. E, às vezes, a mulher poder aceitar que isso existe faz com que ela não caia num processo de depressão pós-parto. Né? Tirar essa pressão dela mesma. Olha, gente, para tudo tem solução. Né? Então, utilize essa experiência de vida que ela passou para a gente aqui e procure. A gente precisa procurar ajuda sempre, né? Agora, meninas, uma coisa é certa, né? Com toda essa evolução de aplicativos, da era moderna e tudo, o que acontece? Os homens, eles estão muito mais participativos aí no processo do parto. Nasceu a criança e aí eles querem ajudar. É isso mesmo, Bianca, que está acontecendo? Olha, gente, polêmico. Isso é extremamente polêmico. Sei que existem muitos homens que estão participando mais, mas, ao mesmo tempo, eu vejo, e é o que eu vivenciei, os homens continuam sendo homens. Inclusive, quando
a Deinha conta a história do marido dela, eu falo, caramba, olha que cara moderno e à frente do tempo dele. Porque ele fazia questão de acompanhar, né, Deinha? Com certeza. De participar não só de todo esse processo de gravidez e parto, como da criação em si. Já o que aconteceu no meu caso, o que acontece com muitas amigas, e muitas pessoas e muitas leitoras, é que o homem continua sendo aquele cara que, na hora de brincar, de se divertir, de jogar videogame, tá lá super presente, divertido, mas assim, para o perrengue, para trocar a fralda, para dar mamadeira, ou seja lá o que for, continua diferente. lavando as mãos. Então, eu acho que ainda é uma faca de dois gumes aí. Ainda tem dois lados. Deinha, como é que foi com você? Ele te ajudava depois do pós-parto? Trocava a fralda, dava banho? Muito, mas o meu marido, ele sempre gostou de alimentar as pessoas. Então, ele me alimentava e ele dizia, eu sou mais forno e fogão. Eu não sou assim muito para cuidar, ele não era muito jeitoso, mas na hora do aperto, ou qualquer coisa, estava sempre comigo. Se eu acordasse de madrugada, se fosse para mamar normal, tudo, ele estava dormindo. Mas se tivesse qualquer preocupação, criança com febre, ele estava sempre comigo, me ajudando, né? Mas na hora de viver assim no trabalho, eu tenho uma irmã que era casada com o irmão do meu marido. Então, esse irmão, ele saía para passear com criança, ele brincava com criança. Então, a gente dizia que ele era mais do estilo assim de babá, de cuidar de criança, e o meu marido era mais de alimentar as pessoas, que ele ficava preocupado se eu estava bem alimentada, ou como que ia me tratar e tudo, né? Mas eu só vou acrescentar uma coisinha. Eu acho, a gente tem que considerar que existem exceções, né? Esse meu afilhado, que é o meu diretor, que o bebê nasceu agora, primeira coisa que eu ouvi falar quando eu fui visitar, olha, o Candé já trocou a fralda do Gabriel. Mas isso é uma Isso delícia, é mas muito bom. o que a Deinha falou é bem legal. No caso do marido dela, por mais que ele achasse um pouco delicado mexer com o bebezinho pequeno, e a gente sabe, né, que no começo dá um pouquinho de receio. É verdade. Aí o que ele fazia? Ele dividia outras tarefas. Então ele ia Na lá pro realidade, ele estava fogão. no apoio. Exatamente. Ele fazia Então, o papel do apoio. E isso entra no que a Karen disse. É lógico que algumas funções são da mulher, principalmente nos primeiros anos de vida da criança, né? Não adianta o pai também querer fazer papel de mãe e não adianta a gente querer que o pai faça papel de mãe, principalmente. Não dá. Mas essa função de apoio que é muito importante. Porque o que acontece é que muitas vezes nós mulheres, a gente se vê o quê? Fazendo absolutamente tudo depois que o filho nasce. E aí vem essa sensação de sobrecarga. Então, se o pai quer ajudar, caramba, ajuda com esse tipo de coisa. Em outras questões, Né? né? No operacional. Arruma um pouquinho a casa, dá um Participa. jeitinho aí para a mulher poder também ficar focada no bebê nesses primeiros meses. Deinha, e por exemplo, assim, tem a tua experiência, e com as tuas filhas e as noras, assim, teve uma mudança de geração para geração nesse cuidado depois do pós-parto dos maridos? Eu sinto, por exemplo, a evolução da gravidez, a modernidade, eu sinto demais e estou sempre apoiando, estou junto com elas. Agora, quanto à participação deles, os meus 2 filhos homens já são pais, né? O terceiro, esse que nasceu na Beneficência, tem 2 filhas, e ele sempre foi estilo do meu marido, muito participante, cuidadoso. Nossa, até hoje, que elas já estão assim, quase casando, ele demais participante. E o 6º filho, que também é homem, é demais também, assim. O mesmo estilo de participação, naquela preocupação com a gravidez, na hora do bebê nascer, foi a família toda para a maternidade, e ele lá dentro da sala de parto. Eu achei que os filhos acompanharam. Eu também posso dizer que os genros, né, fizeram a mesma coisa. E acho que isso muito é da estrutura da família, da criação. Vem aquela... eles já viram os outros. É uma coisa que marca. Eu sempre digo, essas coisas a gente não adianta, ninguém fica dizendo, olha, você faça isso, faça isso, faça isso. Faça
É o exemplo, né? Viva, para ver como o que deixa. O meu marido deixou esse espírito com iniciativa, decisão, participação. De Deixou. ajudador e cuidador. Eu já disse que eu tenho uma saudade bonita, já deu para saber. Ai, que delícia. Gente, esse bate-papo aqui do Acontecência tá muito gostoso, mas muito mesmo. Claro, né? Vou ter que fazer aquele nosso break. Quando a coisa começa a esquentar aqui, break, break, break. Mas é rapidinho. Na volta, a gente vai dar dicas incríveis sobre os cuidados com os bebês, que eles vão chegar. Então fica aí, fica no break. Eu volto em 1 minutinho.